O governo Lula acaba de tomar uma decisão que pode até estar dentro do princípio da legalidade, ou seja, está dentro da lei, mas ele viola o princípio da moralidade, ou seja, embora ele esteja dentro da lei, será que é passível de ser aceito pela sociedade? Você vai entender qual foi a medida do Lula e o que ele violou. Vai entender um monte de coisas nesse vídeo, porque é o vídeo das 9 horas da noite. E você que já me acompanha, você sabe que aqui é o resumão. A gente aborda um monte de temas aqui. Então, tá aí o hashtag número 5, tá? É o começo do vídeo. Você vai ver o número do vídeo, qual é o vídeo do dia que a gente tá postando. E esse vídeo eu vou tentar não me estender, porque tem muita matéria pra gente abraçar aqui, tá? Tem a questão dos OVNIs, tem a questão do Biden, ou seja, muita coisa pra gente falar. Só para você se situar, hoje é dia 13 de fevereiro de 2023, para você não se perder, tá bom? Lembrando, se não é inscrito, se inscreva no canal, a gente está quase batendo a nossa meta de 1.300.000 seguidores. E por fim, gratidão a vocês pelo livro, pelo nosso e-book 20 Regras para a Vida. Está sendo um sucesso de vendas, o pessoal está dando um feedback legal demais. No final do vídeo aqui eu vou te explicar como adquirir esse livro aqui, esse e-book, que realmente está fazendo muitas pessoas evoluírem um pouco mais, tá bom? Mas bora lá, sem maiores delongas, você quer saber de informação. Olha só isso aqui. O delegado que investigou a facada do Bolsonaro, lá do caso Adélio, você lembra disso? Acho que, não sei se te pega de surpresa ou não pega de surpresa isso aqui, ele acaba de assumir uma diretoria dentro da inteligência da Polícia Federal. Pois é, e acaba de ser promovido pelo governo PT. Isso te causa alguma estranheza? Isso te causa repulsa? Porque, como eu disse, não há ilegalidade nessa nomeação. Mas será que dentro de um contexto social, você sabendo que ele foi responsável pela fiscalização de uma tentativa de homicídio contra um opositor declarado do Lula, há moralidade? Como eu te disse, existem vários princípios que norteiam o direito público, né? Um deles é a legalidade, o outro a moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade, dentre outros. Mas aqui são esses dois. Não é ilegal o que foi feito. A nomeação que eu estou falando é do Rodrigo Moraes Fernandes e foi publicado já no Diário Oficial da União dessa segunda-feira. Já está publicado, ou seja, agora oficialmente o delegado que investigou a facada de Bolsonaro é um diretor de inteligência da PF. A dúvida que nos coloca aqui é: será que houve uma investigação adequada? Ou seja, o PT ele sabe trabalhar com narrativas, muito mais do que a direita. A esquerda sabe isso. Vocês vejam, por exemplo, o caso Marielle Franco e o caso Adélio, tá? Vocês veem o quanto a narrativa da Marielle Franco, e aqui eu não estou desmerecendo o caso, porque qualquer vida que se perca é grave. Eu não estou desmerecendo o caso, mas eu estou falando em narrativas. O quanto tomou maior repercussão nas mídias, o quanto se tomou maior repercussão até no cenário mundial, o caso Marielle Franco, e pouco se deu atenção a uma tentativa de homicídio a um presidencial com grandes chances de vitória, que a época que Bolsonaro tomou a facada, ele ainda estava concorrendo. Será que isso aí tomou a mesma repercussão? Acredito que não. Vamos falar dos casos dos OVNIs, tá, pessoal? Então eu trouxe uma matéria mais cedo falando sobre isso e agora eu vou trazer uma atualização aqui para vocês, tá? Essa matéria é do Band de Jornalismo, tá? Matéria anterior, só para que vocês se situem, era do antagonista, tá? OVNIs, balões espiões, o que se sabe sobre os objetos abatidos nos Estados Unidos e Canadá, tá? Olha só, se você não está por dentro do assunto, eu vou relembrar aqui, vou rememorar. Alguns objetos não identificados foram abatidos pelos Estados Unidos, pelo Canadá e foram avistados também no Chile, embora não tenham sido abatidos na fronteira do Chile com a Argentina. O que acontece é que várias conjecturas foram levantadas, né, ou hipóteses. Uma delas, e a mais forte, é de algum espião, algum país espião fazendo uma varredura em outros países. E assim, o primeiro ponto que teria uma tecnologia para se olhar seria a China. Mas a China alega também que teve casos desses objetos não identificados.
O que está chamando a atenção do comando norte-americano? Os objetos têm um formato quadrado e não são objetos pequenos, são do tamanho de um carro, mais ou menos. E não atuam como um balão que ficam flutuando. Teve o caso também dos balões chineses que foram derrubados pelo governo norte-americano, mas no caso aqui não foram balões, foram objetos mesmo não identificados. E só para você entender, objeto não identificado não necessariamente quer dizer que seja um alienígena, tá? Ou seja, de outro país. OVNI é um objeto que entrou no espaço aéreo de outro país e não se identificou. Então, assim, ele é considerado um OVNI. Só que aqui, o que chamou a atenção e o que está fazendo todo o burburinho aqui é que o comandante da Força Aérea dos Estados Unidos foi questionado por uma repórter se isso poderia ser um ser extraterrestre. E ele falou que, dada a conjectura e a situação atual, ele não duvida disso. Até porque o formato ainda está sendo em estudo. Eles não conseguiram identificar como que aqueles objetos são capazes de voar. Você tem um balão lá dentro, alguma coisa, para colocar aqueles objetos. Então, assim, a hipótese inicial era, sim, espionagem. Parece que essa hipótese já está sendo descartada. A segunda hipótese é alguma empresa que queira fazer um plano marqueteiro ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse assunto e aos poucos a gente tá trazendo aqui e te mantendo atualizado, tá bom? Bora lá, vamos partir para a próxima matéria agora. E eu sei que é importante a gente deixar você a par do que acontece na política, né? Do que se faz com a companheirada, né? Vamos lá, e essa matéria aqui não vai te pegar de surpresa, né? Mas a Carol Proner, tá? Ela foi nomeada para ser assessora do Mercadante. O caso Mercadante eu já falei para vocês aqui a quantidade de vezes que eu acho isso um escárnio, tá? Mas agora, quem que é a Carol Proner? A Carol Proner é a esposa de Chico Buarque. Ou seja, é tão nítida, mas tão nítida a troca de influências dentro do governo petista que eles não têm nem assim, a preocupação em disfarçar, em tentar mascarar isso para a população brasileira. Eles simplesmente jogam, eles simplesmente colocam à mercê da população brasileira e mostra que a máquina pública é utilizada como troca de cargos, assim, na cara dura. A própria presidente do partido fala, não, já não vamos trocar mais cargo em nada com a União Brasil. Então, assim, o apoio do Chico Buarque rendeu um cargo para sua esposa dentro da assessoria do próprio Mercadante. A gente já vê o modus operandi aqui, e isso na política brasileira nos deixa como cidadãos amplamente envergonhados. Vamos falar de notícia internacional, e isso é grave, tá? Muito, muito grave. O governo dos Estados Unidos pediu que os cidadãos americanos deixem a Rússia imediatamente. Tá, vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Logo depois de uma conversa com o Lula, tá? Que levou o projetinho do Paz e Amor para o Biden, mas que, na verdade, a gente sabe que isso é mais narrativa do que efetiva ação em busca da paz, né? Logo depois disso, 2 dias depois desse encontro, o Biden manda que os cidadãos americanos saiam da Rússia, porque a Rússia já não tem mais garantias de fornecer dignidade aos cidadãos americanos e que o Estado norte-americano não pode fazer mais nada por eles que lá estão. Então eles têm que sair imediatamente da Rússia. Esse tipo de informação, esse tipo de anúncio, ele é um prelúdio de guerra declarada, tá? Isso é grave, tá? Então, geralmente, quando um Estado soberano manda que os seus cidadãos saiam do outro Estado, é porque eles sabem, tem um jogo de inteligência de que algo vai acontecer. Ou é uma provocação a esse outro Estado, para que esse Estado dê uma declaração grave, uma medida. A gente sabe que as guerras nascem de narrativas e não de fatos reais, assim, defesa de pautas nobres. A guerra nasce por coisas torpes, assim como ela é torpe. E essa declaração do Biden cheira assim, tá? Depois da visita do próprio Zelensky nos Estados Unidos, tá? Na União Europeia, costurando diálogos, isso soa e isso cheira
guerra declarada. Isso é preocupante, tá? Muito preocupante. Esperamos que a gente tenha bons motivos para acreditar que isso não vai acontecer, mas por hora é preocupante, tá? Vamos falar de Romeu Zema agora. Romeu Zema continua tirando o sossego dos petistas, que vem promovendo ataque à mídia o tempo todo, tentando ridicularizar Romeu Zema. Qualquer cheiro de direita que possa vir a incomodar, que assim seja, incomodar de certa forma a tirar a ruptura, tirar a hegemonia do governo petista no poder, ele vai ser atacado. Então, começaram com a questão de inventar que ele não conhecia uma grande escritora famosa e vamos ridicularizá-lo. É a mesma narrativa que eles usam em relação ao Bolsonaro, falando que Bolsonaro é assassino de emas. Mas o Zema, ele vem batendo um bolão, tá? Ele participou do programa Pânico, tá? E lá no programa Pânico, ele trouxe pautas muito relevantes, bateu um bolão, teve uma repercussão muito positiva a fala dele lá. E isso automaticamente causa reflexo na mídia e na esquerda, que já vem trazendo mais ataques. Então, assim, aquela construção de narrativas que Lula deixou escapar na TV norte-americana, em entrevista ao CNN, ela não se aplica mais só a Bolsonaro, ela se aplica a qualquer um que seja da direita, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Forças Armadas agora. Essa matéria é do Pleno News. Lula disse à CNN americana que Forças Armadas não vão mais integrar o processo político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que que Forças Armadas não devem se envolver em política e que de agora em diante elas não participarão do processo político do país. A declaração foi feita em uma entrevista concedida à jornalista Cristiane Amanpour da CNN Internacional. Então, assim, eu fiz uma série de matérias, uma série de análises para vocês sobre a atuação do governo e os conflitos com os militares. No final das contas, eu já tinha feito essa leitura para vocês, que Lula dominaria os militares e não seria questão de tempo. E a gente vê que para ele fazer uma fala dessa em âmbito internacional, sem uma nota dos militares, sem uma resposta dos militares, é a prova cabal aqui que realmente os militares já estão alinhados com o governo Lula e que realmente já aceitaram essa fala do Lula como verdadeira, de que realmente estão totalmente fora e apáticos de qualquer processo eleitoral a partir de então. Vamos lá, essa matéria aqui foi publicada na Revista Oeste. A culpa é dos outros. 40 dias depois da posse de Lula e seus auxiliares investem na agenda ideológica e ultrapassada e nos discursos revanchistas e esqueceram de governar. Essa matéria foi publicada pelo Silvio Navarro aqui na Revista Oeste. E assim, ela não falou a verdade, ela desenhou a verdade. Uma pauta ideológica, uma pauta revanchista, uma pauta que não traz projetos e planos econômicos, uma pauta que até agora não colocou nada de efetivo na visão dos brasileiros, uma pauta que ataca os empresários, uma pauta que ataca o agronegócio, uma pauta que ataca o mercado, ataca o Banco Central e ataca os evangélicos, ataca os conservadores e ataca a direita. Essa é a pauta lulista. E toda a responsabilidade, tudo que acontece de errado, a culpa é dos outros. Exemplo, o caso Yanomami. O caso Yanomami não é um problema de agora. Pouco resolvem falar e pouco falam sobre o Romero Jucá. Deixa eu explicar um pouco para vocês da pauta Yanomami. No caso da pauta Yanomami, o conflito começou há anos, tá? Mais de 30 anos, esse conflito e esse desastre existe. A grande questão é que um nome que dominou, por certo, o garimpo lá, inclusive, isso já foi demonstrado em processos movidos pelo Ministério Público, é um nome ligado a Dilma Rousseff, que é o Romero Jucá. E agora eles usam essa narrativa jogando tudo em cima de Bolsonaro. Ou seja, a culpa é dos outros. Os atos do dia 8, a culpa é do Distrito Federal. Tá? Então, assim, a economia é culpa do Bolsonaro. Então, tudo isso é narrativa e é desculpa utilizada pelo governo lulopetista.
Vamos lá, isso aqui eu sei que não vai te deixar feliz. É grave, tá? Juízes e servidores resistem à volta ao trabalho presidencial e tribunais ficam vazios. Para quem atua no direito, ele está percebendo que nós antes tínhamos uma justiça morosa. E os advogados hoje já sentem falta da justiça morosa. Porque hoje está pior do que morosa, porque os juízes estão fazendo home office. Ou seja, não estão fazendo o trabalho presencial desde quando a pandemia começou. E agora eles não querem. Tem alguns que estão morando fora do país, tem alguns que reclamam que eu vou perder meu tempo com a minha família e querem manter essa agenda. Só que o atraso nas pautas e nos processos, inclusive para conseguir um alvará hoje, está levando dias e dias. E isso aqui é mais uma forma de demonstrar que essa turma tem meio que uma casta privilegiada dentro do povo brasileiro. Reclamam tanto dos empresários. Olha só como funciona a narrativa da esquerda. Eles criam um inimigo em comum. E quem é o inimigo em comum do povo? O empresário. Pois é, mas quem é o empresário? É aquele que trabalha, é aquele que cria empregos, é aquele que realmente ele faz a economia do país crescer. É o agro, aquele que exporta, que produz comida. Esse também é um inimigo da sociedade. Entretanto, os magistrados, que alguns chegam a receber indenizações de 200 mil reais num único mês, os promotores, os procuradores, os membros do alto escalão do governo, esses políticos, deputados e senadores que recebem dinheiro público que escoa no bolso deles, pois é, esses não têm qualquer discussão em relação à mídia, não tem qualquer discussão se eles são responsáveis também pelo caos jurídico, ou seja, eles gastam o que o Estado produz. Você tem noção da inversão de valores de tudo isso? E é grave, é isso que a política brasileira traz pra gente. Vamos falar aqui quase que de uma fofoca aqui, né? Eu não gosto disso, mas influencia, tá? Você pode pensar, o Sandro agora tá falando de fofoca. Tô não, pessoal, presta atenção, tá? Vídeo, beijo de Jill Biden em Doug, marido de Kamala Harris, causa polêmica. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui, vem cá. É o seguinte, a Jill Biden é a esposa do Joe Biden, tá? O Doug é o marido da Kamala Harris, que é a vice-presidente. Num evento, tá? Da União, é um evento solene, super importante de Joe Biden, onde Joe Biden foi inclusive chamado de mentiroso. Essa cena, no meio da plateia, chamou atenção, que é a esposa do Biden dando um beijo, dizem que foi só um selinho, né? Mas dando um beijo no marido da vice. Tá, isso pode até parecer um tema de fofoca, não parece? Mas não é. Isso aqui mostra a rejeição sem precedentes do Joe Biden nos Estados Unidos. Assim como nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, a população ainda é conservadora, muito conservadora. E esse tipo de atitude, quer você queira, quer não, custa muitos votos, realmente muitos votos contra a esquerda brasileira. Nem todo mundo está disposto a encarar isso aqui como algo normal. A maioria tem isso aqui como uma verdadeira libertinagem. Você quer um exemplo? Vamos trazer essa matéria aqui que foi do UOL Notícias, que eles vêm tentando a qualquer momento, a todo tempo, banalizar ou colocar como normal algo que a sociedade nunca encarou de frente como algo normal. Ainda sempre vai ser um tabu. Essa aqui é uma moça que viralizou com um cartaz na posse de Lula, escrito "Sou puta" na barriga, toda só de sutiã vermelho e com um cartaz em cima do um cartaz falando sobre o seu apoio ao Lula. E eles deram visão. Ela chamou atenção devido à sua grande semelhança com o Janja, tá? A esposa de Lula. A grande questão aqui é que foi espalhado essa informação como se fosse uma fake news, tá? Disseram que era a Janja que estava espalhando esse cartaz, dizendo que é prostituta. E ela diz aqui, ó, se morrer, quero morrer lutando por uma causa. Em uma puta vale por 100 grupos políticos, tá? Lucimara Costa é profissional do sexo, como eles dizem, né? E foi alvo de notícias falsas
por sua semelhança com a primeira-dama Janja. Vocês podem até não entender, mas para um público conservador, esse tipo de pauta não cai bem. Esse tipo de pauta tira votos. E próximo da eleição, o Lula não queria abraçar esse tipo de pauta. Próximo da eleição, o Lula falava que era avesso a isso. Lula era quase um pastor, quase um evangélico. Sinalizou, alinhou com o público evangélico, mas realmente a gente percebe que tudo não passou de um discurso político e logo depois que ganhou a eleição, essa narrativa vem. O grande problema é que isso aí vai acumulando, é como uma verdadeira panela de pressão. Ela vai acumulando, 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 de repente ela estoura. E aí eles pegam quem vem contra esse discurso, como por exemplo Bolsonaro, e tentam assassinar a reputação dele com discursos gravíssimos. Outro exemplo aqui para vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo que uma aluna gravou, essa aqui é a Clarícia Tércio, tá? Ela é deputada federal, uma professora falando nitidamente, fazendo ideologia política dentro da sala de aula para as crianças, tá? Tá falando que o PT foi de 2002 até 2016, o melhor governo, 14 anos, nunca fechou uma igreja, que o Bolsonaro é quem transformou as igrejas, falando palavras assim, chulas, falando que Bolsonaro tem ideologias como pessoas como Daniel Alves, que é o caso do jogador de futebol lá que tem um caso de violência doméstica. Então, assim, essa é a realidade, é assim que eles constroem narrativas. E uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. A direita, para ela chegar ao nível da narrativa que a esquerda tem, demoraria anos, porque eles têm professores nas escolas, eles têm pessoas dentro do serviço público, eles têm pessoas... Já construiu-se ali uma militância. Eles têm pessoas dentro do judiciário, eles têm pessoas dentro da mídia, ou seja, construiu-se uma grande narrativa. E o povo tá se achando ainda em como eles podem divulgar e falar sobre a oposição que a direita faz a tudo isso. Então, assim, um canal hoje que se arrisca em falar que é de direita como o meu, ele está em risco o tempo todo. E a gente sabe que é assim. Vamos lá, bora falar dos atos do dia 8 de janeiro. A gente quer respostas, a gente quer a CPI, e se a direita for responsável, que seja punida. Se a esquerda for responsável, traga à luz isso e os responsáveis sejam punidos. É assim que se faz a justiça dentro do Estado Democrático de Direito. Só que essa matéria publicada aqui é um perfil que se chama Tarcísio Lencourt, eu não o conheço, tá? Mas fui marcado nessa matéria aqui. Ele mostra uma coisa interessante: a farsa e a traição ao Brasil, a perversidade será derrotada. Não há mentira que prevaleça diante da verdade indestrutível. É o seguinte, mostra que dentro do Palácio do Planalto entraram pessoas sem arrombamento, portas abertas, tá? E durante 40 minutos, sem ninguém entrar, eles tiveram liberdade para depredar e destruir. Sem oposição e sozinhos, tá? Isso aqui são cenas que foram liberadas de dentro, vazadas, tá? São cenas vazadas de dentro das câmeras de segurança lá do Palácio do Planalto. Essas mesmas cenas que foram colocadas sob sigilo pelo governo Lula. E é por isso que a gente precisa da CPI, para saber o que está acontecendo. Vamos falar uma coisa. Hoje, de manhã, partindo para a próxima matéria, de manhã eu trouxe uma fala do Gabriel Boric. Algumas pessoas me puxaram a orelha. Mas você elogiou o Boric? Elogiei, não arrependo e elogiaria de novo. Por quê? Porque ele, sendo esquerda, tendo a ideologia dele, ele tenta ser coerente. Porque ele falou que ele não concorda com a ditadura cubana, não concorda com a ditadura venezuelana, e que eles são violadores dos direitos humanos, e falou que a esquerda brasileira já se perdeu. A esquerda busca poder, ela não busca mais a pauta de esquerda. Mas isso não foi só ele que falou. O próprio Pepe Mujica, que é hoje um símbolo da esquerda, falou que a esquerda brasileira se perdeu em meio à corrupção. Isso aqui é uma publicação do professor Roque, e eu quero lembrar para vocês sobre Ulisses Guimarães, constituinte, e hoje um dos políticos considerados um nome dentro da política que existiu e que realmente foi uma luz
dentro da política brasileira. E ele fala: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania aonde quer que ela desgrace homens e nações. Então, acho que está na hora de Lula começar a relembrar Ulisses Guimarães, perfeita postagem do professor Roque aqui, dizendo que independente, tá? A ditadura, ela desgraça qualquer nação, seja de direita ou de esquerda, independente de ideologia, independente de qual lado ela esteja. E ela tem que ser, com toda certeza, repudiada. Vamos falar aqui do calo no sapato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Centrão está com sede por cargos para aderir ao governo Lula. Essa matéria é da revista Isto É. E ainda, tem também uma outra matéria que não é nem essa aqui. Eu não vou, para o vídeo não ficar extenso, eu não vou procurar ela aqui não. Mas tem uma outra matéria aqui também que fala que Lira é aliado, mas não tão aliado assim de Lula. E eu vou expor essa matéria aqui para vocês agora. Essa matéria aqui, ela mostra o quanto é nítido por parte do governo PT a resistência que ele vai encontrar do Lira. A matéria que eu tinha separado para vocês é essa aqui, ó. Presidente da Câmara, essa é uma matéria da Veja, né? Arthur Lira não será um adversário, mas também não deve se comportar como um aliado do governo Lula. Ou seja, ele vai sangrar o governo Lula. Ele vai puxar tudo aquilo que ele conseguir de dinheiro do governo Lula. O que mostra, mais uma vez, que o governo não terá pautas econômicas, não terá condições, os 200 bi da PEC, do estouro do teto, vai ser sangrado aqui dentro do próprio Congresso, foi só para aumentar a máquina pública. E realmente a gente teme, a gente tem medo do que a gente vai encarar pela frente, tá? Então, assim, a gente acredita que terá momentos de recessão na economia, terá momentos, e a responsabilidade do governo em continuar aqui sem saber dialogar com o Lira, sem saber dialogar com o presidente da Câmara, vai sim trazer a derrocada desse governo e levá-lo para cada vez mais próximo do impeachment e de uma queda aí. Então, assim, se Lula não conseguir contornar esse diálogo com Lira, essa voracidade que o Centrão, o Arthur Lira, tem por dinheiro, emendas, o toma lá da cá, então Lula tem grande chance de não conseguir chegar até 2026. E ainda mais vem dizendo que quer continuar aí na reeleição. Vamos falar agora do senador Girão, que vem fazendo um trabalho espetacular, apresentou um projeto que quer acabar com o órgão de controle da informação do governo Lula. Um verdadeiro Ministério da Verdade. A gente vai bater muito em cima disso aqui, porque uma forma do governo se tornar tirano é eliminando a oposição e eliminando principalmente a liberdade de expressão. Retira suas armas, retira sua liberdade de expressão, retira a mídia, retira a oposição e assim ele domina o sistema. Outra matéria que compensa eu trazer para vocês aqui é a do deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, que vem brigando também pelo fim do foro privilegiado. Essa é uma briga que foi discutida por 4 anos durante a gestão Bolsonaro e não saiu do papel. Agora, com a gestão do Lula, a chance é maior do que na gestão Bolsonaro, o fim do foro privilegiado. Por quê? Porque a gente vê que talvez Lula não vai conseguir sustentar a Lira por muito tempo. Assim, você lembra que Bolsonaro entrou num atrito com o Rodrigo Maia? Você lembra o Rodrigo Maia, que ele tinha a presidência da Câmara e depois ele se virou contra Bolsonaro, mas ele ainda teve que manter algumas pautas coerentes porque ele ainda era alinhado ao mercado, ainda não era um esquerdista com ideologias como Lula. Lembra disso? Pois é. Agora a situação é diferente. O Arthur Lira não é nem um pouco alinhado com Lula. Maia, apesar de tudo, ele ainda tinha alguns alinhamentos com o sistema financeiro, com o mercado. Lula e Lira são antagônicos. E se Lula realmente começar a pisar na bola e não fazer rir, se é que você me entende, o Lira, pode ser que ele coloque um projeto desse justamente para atingir Lula e sua base, tá? Por fim, mas não menos importante, vamos falar aqui do Banco Central, tá?
O Lula propôs autonomia para o Banco Central na Assembleia Constituinte. Essa matéria da Folha de São Paulo é importante porque ela vem trazer para vocês, essa matéria de 10 de fevereiro, tá? De anteontem. Ela traz para vocês aquilo que a gente costuma conhecer, não sei se você já ouviu muito essa palavra, hipocrisia, tá? Por quê? Porque durante a Assembleia Constituinte, Lula defendia muito a autonomia do Banco Central, que o Banco Central não poderia ficar à mercê de políticos, que não poderia ficar a cargo da ingerência dos políticos. Entretanto, depois, quando o político é ele, a narrativa muda. E aí vem diálogos, inclusive de economistas de esquerda, trazendo esse alinhamento. Olha só, por exemplo, aqui, o Lara Rezende, tá? Ele traz críticas aqui à taxa de juros do Banco Central e fala que hoje ela é desvinculada do emprego, porque hoje as condições são diferentes, porque as pessoas hoje, mesmo não tendo emprego, elas têm aí um trabalho por fora, um Uber, um aplicativo, então ele não pode desvincular, ele consegue desvincular a taxa de juros dessa regra do emprego. Deixa eu tentar explicar, é um pouquinho complicado. Vamos lá. A conexão aqui. Eu tenho um povo empregado. Se o povo está empregado, eles têm renda. Se eles têm renda, eles têm condição de pagar. Eu baixo os juros. Abaixando os juros, essa pessoa que antes teria que esperar a longo prazo para comprar um carrinho, ela consegue pegar o dinheiro emprestado com o banco e já compra o carro agora. Ela não precisa esperar 4, 5 anos juntando dinheiro. Ou seja, ela fomentou a economia. Um dinheiro que só seria gastado daqui 5 anos, gasto daqui 5 anos, ele já gasta agora. Eu simulo um crescimento da economia usando o dinheiro do banco. Entendeu? Aí, nessa tratativa toda, se eu gasto o dinheiro que eu só iria gastar daqui 5 anos, porque eu fiz um financiamento, eu tenho 5 anos de endividamento. E ali eu gero uma recessão de compras, o que vai gerar inflação mais para frente. Segundo o Lara Rezende, essa conexão do número de empregos, para mim fazer esse cálculo, não tem que levar mais em consideração. Por quê? Porque agora tem muita gente que trabalha de Uber, trabalha de outras coisas, mas aqui é que entra a narrativa. Não é justamente isso que o Lula quer acabar? Não foi isso que o ministro Lula falou? Que vai pegar esse pessoal que trabalha aí na informalidade e obrigar a assinar a carteira e pagar taxas e que se o Uber for embora, ele que coloque o correio para trabalhar. Então, assim, a narrativa não bate, vocês entendem? Ela não condiz com a realidade. A única coisa que eu acredito aqui, claramente do que ele falou, é que o Brasil pode enfrentar uma recessão séria. E eu acredito que isso aqui não é por causa dos juros do Banco Central, é por causa da falta de um projeto econômico do governo, do PT. É simples assim, tá bom? Se você ficou até o final do vídeo, 33 minutos de vídeo, me estendi um pouco agora mais, mas se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário aí o que você concorda, o que você discorda, se as informações foram relevantes ou não, tá? Isso é sempre importante pra gente. E por fim, mas não menos importante, conheça o livro, o nosso e-book, tá? 20 regras para a vida. Eu peguei frases marcantes, as 20 mais impactantes que eu encontrei que tiveram impacto na minha vida. Fiz uma listagem e trouxe uma explicação para você de como isso impactou a minha vida para que eu melhorasse financeiramente, para que eu melhorasse como pessoa, e eu coloquei isso nesse livro. O preço é simbólico, tá? R$ 5,99 é o preço do e-book, você já compra, baixa e já sai com a leitura dele, já sai lendo. Então, se você quiser adquirir, entra aqui, tá o link na descrição, tá o link aqui no primeiro comentário, você compra o livro, já baixa, já começa a ler. É um livro de fácil leitura, pequeno, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. O feedback está sendo muito bom, já foram milhares de cópias vendidas e quem leu está recomendando, inclusive está comprando e dando de presente para amigos, para familiares. Então, fique à vontade para conhecer o nosso trabalho através 20 regras para a vida. São 20 regras que mudaram a minha vida e eu espero que mude a sua também. Ok? Te vejo amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem encontro marcado aqui. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até lá.